O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, que bom estarmos novamente no programa Transição, junto do seu coração, no seu lar, sempre falando sobre alguma coisa importante da doutrina espírita que vai fazer diferença na sua vida, especialmente o programa de hoje, quando levamos a você, com muita alegria, a participação, a entrevista com a nossa querida irmã Ercília Zilli. E Ercília, a depressão hoje é uma coisa que está praticamente disseminada por todas as famílias. Sempre tem alguém que passa por um momento, por uma situação assim. Isto pode ser definido pela doutrina espírita dentro da sua visão? Pode ser definido tanto pela doutrina espírita como de forma acadêmica, porque a depressão ela é um estado psíquico de sofrimento. Sim. E esse estado psíquico, ele pode acompanhar o espírito de uma reencarnação para outra, se as suas questões básicas não forem resolvidas. De toda forma, a depressão não é um quadro novo. Ela é conhecida desde tempos primitivos, descritas por tribos, por povos antigos, com o significado de perda da alma, portanto, de perda do significado da vida. A diferença entre o processo depressivo e a obsessão, porque nós, na doutrina espírita, encaramos em algumas situações a existência de uma interferência externa a produzir no encarnado a reação estranha, não costumeira. Como que a psicologia e a doutrina espírita, na sua visão, veem essa diferenciação? Pois é, cada pessoa, cada estado de humor, de ânimo, faz parte de um quadro mais amplo, que é a vibração da pessoa. Nessa vibração nós temos, vamos usar uma linguagem, várias frequências. E essas várias frequências fazem parte do sinal de cada um. Vamos chamar assim. O que acontece? Como se a gente fosse um rádio, né? Como se a gente Tem fosse várias um rádio. frequências. Exatamente. E você pode sintonizá-lo. Então, se eu estou numa frequência negativa, eu estarei sensível, eu posso ser acessada por pessoas que também transitam naquela faixa, naquela frequência. Então, muitas vezes, não é nem uma questão de obsessão, porque obsessão é aquilo que uma entidade tem contra outra, encarnada ou desencarnada. Né? Então, quando você fala de um quadro obsessivo, muitas vezes ele não é só exatamente obsessivo, ele é um quadro de companheirismo, de sintonia. Isso. Está ali a pessoa encarnada e tem o seu sintônico, que, puxa, você está triste? Eu também estou. É um sócio, né? Não, mas olha, tem mais isso que eu quero te contar. E olha, e aí a pessoa fica aquela conversa mental, telepática. O encarnado, muitas vezes, a maior parte das vezes, não se dá conta disso. Então, e tem aquele que, de fato, é uma entidade contra aquela pessoa que está encarnada, né, que tem alguma coisa contra e que se aproveita daquela faixa de disponibilidade, de abertura, para fazer o seu trabalho de vingança, essa coisa toda. Mas agora, o que a gente tem estudado, né, com a ajuda dos benfeitores, é que não tem só isso. Sim. É que neste momento, nós estamos muito sensíveis, pela própria imaturidade espiritual, nós estamos questionando coisas, mas não dando seguimento, não resolvendo essas questões. Então a gente se coloca num estado de desequilíbrio que é alimentado por entidades que não têm nada contra nós, mas que precisam desse alimento psíquico para esse alimento psíquico ser levado para as trevas. André Luiz descreve isso em Libertação e fala de furto psíquico, quando Gregório diz, preciso do alimento psíquico que só a Margarida pode me proporcionar. Então Margarida, que era uma dona de casa, tem 60 entidades ali promovendo e mantendo o seu desequilíbrio para ela produzir energia mental, né, para ser levada para as trevas. Então veja só, tem várias possibilidades quando existe um quadro de transtorno mental. Né?
André Luiz fala de bacilos psíquicos, fala de uma série tem uma linguagem aí muito ampla que é fantástico a gente estudar e imaginar e entrar assim num nível mais profundo de compreensão. Mas de toda forma existe a sintonia, quer dizer, o sintônico, o processo obsessivo propriamente dito, onde existe uma raiva, um rancor, uma vingança, e existe aquilo que é o furto psíquico, que é quando a pessoa, por falta de cuidado ou de tratamento, se coloca à disposição, porque nós estamos gerando através do pensamento um tipo de energia, um tipo de matéria mental. Agora, se você estiver usando a sua tendência, a sua pulsão, André Luiz diz que nós nascemos com tendências que deverão ser transformadas em qualidades. Claro. Portanto, a tendência não é boa nem ruim, mas ela sinaliza um compromisso, algo que nós viemos fazer aqui. Então, é um estado, no seu aspecto positivo, é um estado de sensibilidade que pode ser muito bem aproveitado. Mas se a pessoa lida com isso de uma maneira negativa ou imatura, ela se torna vulnerável e surge o adoecimento. Qual é a postura da família diante de alguém que ama e que está num quadro assim? Veja, a família é uma questão muito delicada que nós temos abordado aí essas questões com muita ênfase. Por quê? Porque a família não entende o que é um quadro de transtorno. Então, se ela tem uma doença concreta, tem uma febre, poxa, ela está febril, ela está doente. Se a pessoa tem uma úlcera, nossa, ela tem que fazer uma dieta, ela tem um problema ou precisa ser operada. Ela tem um câncer, então ela tem algo concreto. Sim. Aparece nos exames. Você faz um exame, você olha um depressivo, ele não tem um quadro exatamente, ele tem as somatizações que podem se agravar, mas o familiar não conhece isso. Então, eu costumo dizer, se fosse um câncer, você reagiria diferente. Por quê? Porque chega uma hora em que os familiares se cansam. Certo. Tá vendo? Ela não reage, ela é ruim. Não quer saber de nada. Nossa, a gente faz tudo e ela não reage. Que gênio ruim. Né? Mas, na verdade, a pessoa está doente também. Sim. Ela também precisa de ajuda. Ela tem uma doença emocional, mas ela precisa de ajuda da mesma forma. Agora, você só consegue ajudar quando entende. Por isso é fundamental esclarecer a família. E muitas vezes essa família também precisa de um reforço, de um trabalho terapêutico de suporte, ou de um trabalho num centro espírita, de um reforço espiritual. Ela também precisa de ajuda. A própria família, não é? A própria família. A família, para dar apoio para alguém que tem um transtorno, ela precisa ser muito apoiada e muito esclarecida. Porque a tendência é dizer, eu não aguento mais. Sim. Eu não aguento mais, eu vou cair fora. Ou, deixa. Né? E esse deixar é deixar essa pessoa fechada em si mesmo sem ver uma saída. Então, existe o trabalho terapêutico que pode ser feito para a família, mas que deve ser feito com a pessoa que tem a depressão. Claro. Né? Ela pode estar num grau de depressão que envolva a necessidade de uma medicação, e aí precisa de um psiquiatra. Sim. Né? Isso que eu ia perguntar a você. A deficiência química no cérebro pode produzir sensações depressivas? Sem dúvida. O que a gente não sabe é o que começou primeiro. Sim. Se é aquela tendência que está promovendo um desencontro aí dos nossos neurônios, né? Certo. Uma falta de comunicação entre os neurônios, e, portanto, sinapses mal feitas, Isso. enfim, tudo isso que é um outro estudo, mas, enfim, que pode ser extremamente beneficiado pela medicação adequada, mas a pessoa já tomou remédio e não deu certo. Tenta de novo. Às vezes a pessoa não reage com um, mas reage com o outro. Claro. Né? Então, o que é bom para um não necessariamente funciona para o outro. Porque eu ouvi outro dia de um neurocirurgião muito capacitado e espírita que também o cérebro adoece. O cérebro adoece. E produz certos efeitos de comportamento que são encarados deste modo, Exatamente. né? Depressão, transtornos, que se você medica o cérebro com a medicação apropriada, aquele quadro cessa e a pessoa se recupera. E muitas vezes uma terapia que não envolva a parte medicamentosa, não quero, vamos tratar, a pessoa não aguenta esse aprofundamento. Certo. E por outro lado, se você dá muito o remédio sem a terapia, a pessoa diz, então não preciso mais resolver questão nenhuma. Esse ponto de equilíbrio, ele é muito importante. Por outro lado, a visão espiritual, ela é fundamental. Ela é fundamental em qualquer processo. A pessoa saber que é um espírito
e que não está aqui para sofrer, para pagar contas, essa visão equivocada que a gente tem do pai criador, Sim. né? Como se ele tivesse ali uma maquininha de calcular ou agora um computador de última geração para dizer, você deve tanto, tem que pagar aquilo. Não, a pessoa vem para ter sucesso na sua reencarnação. Nenhuma reencarnação está destinada ao fracasso. O sofrimento, a dor sinalizam, olha, não é esse o caminho, é um outro. Né? Então a questão da depressão, ela é muito grave, sim. Né? As pessoas estão sobrecarregadas, trabalham o tempo todo, amam pessoas com quem não podem conviver. Muitas vezes um pai, uma mãe que não consegue tempo para ficar com o seu próprio filho e sente falta, sente culpa. Então se lamenta, vai entrando num quadro, justamente enguiça a máquina. Sim, né? é verdade. Então nós temos essa sociedade que valoriza muito o supérfluo e não os valores. Daí a importância de se ter uma visão espiritual da vida e do problema. E o recurso da doutrina espírita é muito eficaz para isso, não é? A visão espiritual, a visão de doutrina, ela é fundamental, porque a pessoa entende por que está passando pelo processo, Sim. o que tem que aprender e como ela pode direcionar a sua existência. No entanto, o depressivo ele tem uma indecisão, ele não consegue fazer escolhas. E o trabalho, tanto da psicologia quanto da doutrina, é capacitar, facilitar essa pessoa para que ela venha fazer escolhas. Só que o que acontece? Escolha é um processo adulto. Sim. Eu elejo um objeto em detrimento de outro. Eu quero alguma coisa e talvez eu não possa ter a outra. Então, o ego adulto, ele é aquele capaz de fazer escolhas e, portanto, de renunciar. Eu gostaria, agora que estamos chegando no final do programa, antes de você falar das suas considerações finais, que você comentasse onde que as pessoas poderão encontrar esses conselhos no programa de rádio, no próprio trabalho da ABRAP que você preside. Olha, a ABRAP tem trabalhos que são voltados aos profissionais da área de saúde, e tem outros que são abertos a qualquer pessoa que se interesse pelo tema. Certo. Então, nós estamos sempre dando seminários, né? Agora temos uma série de seminários de saúde mental, depressão é um deles, nós temos atendimento terapêutico, nós temos terapia para pessoas carentes. Sim. Né? As pessoas, na verdade, esse é o foco, é a atividade fim da ABRAP. Certo. Nós oferecemos quase 38 mil, 40 mil consultas gratuitas por ano, pelo nosso pessoal voluntário, e temos programas de contrapartida, que é a indicação para as pessoas que fazem o trabalho voluntário. Você pode passar um site, algum endereço de contato? Dúvida. Pode falar para os nossos telespectadores, que eu tenho certeza que eles vão anotar. Pois é, o site da ABRAP é www.abrap, com E de espírita no final, abrap.org.br. Então você vai ver também aí abrap.org.br, é um site onde as pessoas inclusive encontram como ter contato com os profissionais. O endereço, artigos, trabalhos, toda a nossa programação que é atualizada constantemente. Suas considerações, suas despedidas para os nossos telespectadores. Pois é, eu queria deixar aqui uma sugestão. A sugestão de que as pessoas busquem ajuda. Quando um familiar estiver depressivo e falar, eu não quero tratamento, ele está apenas manifestando um dos sintomas da sua depressão. Em certos momentos, aquela pessoa deixa de poder decidir quando ela está em risco ou pondo alguém em risco. Neste momento, ela deixa de decidir e a família precisa levá-la, mesmo que ela não queira, para fazer um tratamento, seja ele qual for. Então, mas não fique sem esse tratamento, porque essa pessoa recuperada, ela é mais alguém na fileira de Jesus, trabalhando e com uma qualidade, com uma condição que é poder ajudar, porque ela está sensível ao sofrimento. E passando pelo quadro, ela vai se tornar mais útil ainda. Então, não deixe o quadro se instalar, vá em busca de ajuda, não se deixe levar pelo que hoje é negativo. Sim. Aprender a usar a tendência de forma socialmente aprovada e produtiva ou transformar tendências em qualidades. Então, não se apavorar com a ferramenta, mas usar a ferramenta de uma maneira adequada. Resumindo, depressão tem cura. Depressão tem jeito. Obrigado, querido telespectador, pela sua companhia, pelo seu apoio. O programa Transição chega a você feito com o melhor sentimento de toda a equipe e que faça você também um agente do bem na Terra. Não importa que religião você possua, você é um filho do Pai, um filho de Deus,
que tem a função de fazer o bem. Obrigado pela sua presença e até o próximo Transição. Muita paz.